Boa noite a todos. Agora são 7h33, 19h33 da noite, né? Quero agradecer a todos que estão aqui me prestigiando e dizer que esse prestígio também é sinal de responsabilidade, né? Meu nome é Mário Cavalcante Nogueira Júnior, sou advogado, eu tenho uma especialização em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro e também cursei a especialização em Direito Tributário do IBET, Instituto Brasileiro de Estudos Tributários. Quero fazer apenas um comentário sobre a evolução da minha profissão junto com esses temas que, inclusive, agora venho nesse tema da holding. Quando eu formei, e logo depois que eu fiz a especialização em tributário e empresarial, a gente usava muito os inventários, né? Trabalhei com inventário a vida toda. Eu tenho inclusive eu quero já aproveitar para mostrar para vocês essa diferença, né? As vantagens desse sistema em face do inventário, eu tenho um inventário que tem 17 anos. Eu sou o único advogado que está nesse inventário desde a morte do autor da herança. 17 anos. Então, terminando outro inventário no Distrito Federal, que a minha cliente faleceu. E agora que eu estou conseguindo terminar esse inventário. Ao longo desses anos todos, houve uma lei, né, no Brasil que permitiu que houvesse inventários que em certas situações, você podia, em vez de levar o inventário para a justiça, lavrar uma escritura de inventário no cartório, que foi uma grande evolução. Mas nada se compara a esse sistema holding familiar. Nada se compara. Mesmo porque o sistema holding familiar evita o inventário. Então, imagina uma coisa. Você tinha um inventário judicial. Muito bem. Mas depois passou a ter um inventário extrajudicial. É mais rápido? Sim. As custas judiciais são menores? Sim. Mas o imposto é o mesmo. A demora é claro que não se compara com a demora da justiça, mas você tem que esperar o Estado avaliar seus bens e os impostos, o ITCDM, é muito alto. Então, agora, esse sistema, eu vou apresentar alguns detalhes para vocês aqui, estou procurando, inclusive, fazer uma conversa com vocês, o mais informal possível, porque eu quero que vocês entendam o que é o sistema holding familiar e, principalmente, as garantias, a segurança que vocês terão em constituir esse sistema, certo? Porque importa algumas questões que vocês podem falar assim, pode ficar assim, preocupados. Pois bem, o planejamento familiar pelo sistema holding, o primeiro passo desse planejamento é você pegar os seus bens que estão no seu nome pessoal, né, pessoa física, CPF, transferir para uma empresa, uma sociedade empresária. Pode ser limitada, pode ser sociedade individual, pode ser de qualquer uma dessas. Mas o que importa mesmo é você vai pegar os seus bens. Por exemplo, eu pegaria meus bens em nome do meu CPF, Mário Cavalcante Nogueira Júnior, e iria constituir uma empresa. E o primeiro passo para constituir essa empresa integralização, além do contrato social, que você vai registrar na junta, você vai integralizar o capital social. O ideal você faz uma integralização do capital social com R$1.000, vamos supor, 1.000 cotas de R$1, e logo em seguida, depois da sua empresa, se a sua empresa estiver constituída, você vai transferir os seus bens do seu nome para aquela empresa.
E aí vocês também estará integralizando um capital maior, só que em vez de dinheiro, você vai integralizar fazer esse aumento de capital com os seus bens, certo? Então, transferir esses bens para a empresa, que está no seu nome. O passo seguinte é você constituir a holding propriamente dita. Eu quero fazer um parênteses aqui, eu sei que muita gente sabe, mas eu tenho que fazer apenas uma circunstanciação sobre o que é uma holding. Uma holding é uma empresa cujo patrimônio são cotas e ações de outra empresa, de outra ou outras empresas. A holding surgiu na Inglaterra, na época da Revolução Industrial. E por que surgiu? Porque naquela época, quando houve, na época da Revolução Industrial, que foi um século, houve a necessidade de investimento em grandes empreendimentos, investimentos altíssimos em fábricas e tudo mais, que não existia. Então, surgiu naquela época a figura do investidor, porque as pessoas, os industriais daquela época, eles saíram de uma época, de uma fase de indústria praticamente artesanal para a indústria que nós temos hoje, né? Linhas de produção, linhas de montagem. E aí foi necessário um investimento muito alto. Surgiu então aquelas pessoas que tinham dinheiro e queriam injetar o dinheiro nas empresas, mas eles precisavam de uma garantia. Como é que eles fizeram? Eles injetavam dinheiro e ficavam com a participação societária da empresa, cotas, né? Geralmente são cotas, ou até nas SA que são ações. E depois disso essa ideia foi para os Estados Unidos, que é o lugar por excelência, né, do capitalismo, e hoje nós temos isso já no Brasil, mas não é de hoje, já tem mais de alguns anos que existe essa ideia da holding, e que no começo veio para umas ideias, eram pessoas muito ricas, eram uns bilionários. Depois a holding passou a ser útil para os milionários. E hoje em dia, qualquer pessoa que tem um patrimônio, e principalmente que cuidou dele, que trabalhou muito, qualquer pessoa tem que ou deve constituir esse sistema holding. Porque, vamos lá, você pegou os seus bens, porque qual é a grande questão do sistema holding? Ele vai te dar proteção dos seus bens, mas vai te dar evitar gastos e evitar e diminuir gastos. Evitar gastos como, por exemplo, o ITCDM do inventário, porque você vai evitar o inventário. Quando eu falo do inventário, é o inventário futuro. Nós temos uma vida aqui nesse mundo finita. Então, você vai proteger seus bens. De que você vai proteger seus bens? Por exemplo, se eu fosse um empresário, né, que eu tivesse uma fábrica, que eu tivesse negócios, o dia a dia dos negócios eles trazem vários riscos. Então, se eu quiser proteger o meu patrimônio pessoal, eu pego o meu patrimônio pessoal e transfiro para essa empresa, a primeira empresa. Essa empresa que eu já integralizei meus bens no contrato social, é uma empresa que não terá atividade econômica. E nós chamamos essa empresa de cofre. Exatamente por quê? Porque eu vou pegar meus bens e transferir para essa empresa que é um cofre. E vou fechar esse cofre, vou ter a chave desse cofre. Qual é a chave do cofre? Exatamente as ações que estão no meu nome e o patrimônio que está lá integralizado. A partir de então, eu vou constituir a holding. Essa holding, como é que eu vou integralizar o capital da holding? Com as cotas dessa minha empresa cofre. Nós do time Holding Brasil chamamos essas empresas para ficar, por uma questão didática, de células. Então até nesse momento, o que aconteceu? Eu criei a primeira célula, que é a célula cofre, onde eu vou segregar meus bens. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu vou tirar meus bens do meu nome, colocar dentro da empresa e vou continuar a minha vida de negócios, minha vida do dia a dia, de assumir compromissos, mas com os meus bens a salvo de qualquer, por exemplo, qualquer imprevisto que possa acontecer, como acontece na vida de todo mundo, de qualquer um, né? Então, eu estarei com os bens protegidos.
Pegando as cotas dessa primeira empresa, da minha empresa cofre, eu vou constituir a segunda empresa, que é a holding propriamente dita, certo? Por quê? Porque a holding vai ser constituída com as cotas da minha empresa cofre. Então eu joguei somente as cotas nessa empresa holding. Essa empresa holding pode ter atividade econômica. Por exemplo, se eu tiver muitos imóveis, qualquer um de vocês tem um imóvel, tem famílias que têm imóveis inclusive para alugar, vender. Você pode pegar essas cotas desses imóveis e integralizar as cotas na empresa holding e trabalhar como se fosse imobiliária, sendo que, nesse caso, a maioria dos seus bens continuam na célula cofre, certo? E isso serve para qualquer tipo de patrimônio que você tenha, certo? Então agora aqui eu tenho a empresa holding, que tem apenas as cotas do meu patrimônio que estava aqui na célula cofre, que são meus bens, né? Não estou falando só de imóvel, eu dei um exemplo por último aqui de imóveis, certo? Essa holding eu vou poder exercitar, ter atividade econômica com ela, certo? Mas alguém pode perguntar, vocês podem perguntar, bom, mas você guardou seus bens na célula cofre, né? Integralizou a holding com as cotas da célula cofre, mas se eu estou dizendo que é a proteção patrimonial, como é que eu vou ter a proteção total na empresa holding se essas cotas estão ligadas ao meu nome lá na empresa, na célula cofre, certo? Esse aqui é o segundo passo que eu chamo de pulo do gato. Você pega as cotas da sua empresa holding, e vamos supor que você já tenha filhos, já tenha filhos maiores, você está nos negócios, você faz uma doação para o seu filho ou seus filhos das cotas dessa empresa holding. Faz a doação, reserva para você o usufruto, reserva o usufruto. Você vai continuar, imagina uma coisa, aqui quando você doa as cotas, o seu nome desaparece, não é isso? Porque seu nome estava nessas cotas. Se você doou as cotas, o seu nome desapareceu daqui. E a sua empresa cofre está lá guardando os seus bens, não é isso? Mas você ainda tem a idade ativa, você quer continuar nos seus negócios. Então você doou as cotas para seu filho ou para quem quer que seja, certo? E reserva para você o usufruto. Reservando o usufruto, você reserva também a administração daquela empresa. E aí você continua no comando dos seus bens. Imagina uma coisa, nesse momento aqui, agora, seu nome desapareceu dos bens, mas você continua mandando nos seus nomes, nos seus bens, você comandando os seus negócios, certo? A partir da empresa holding, mesmo que ela esteja em nome dos seus filhos, porque você fez uma doação, certo? Essa doação tem um minuto. Essa doação, além de proteger seus bens, ela tem uma característica que vai perpetuar os seus bens. E é verdade, perpetuar até para a sua descendência. E vai, o mais importante, evitar o inventário. Como que ela vai evitar o inventário? Bom, como você transferiu as cotas para o seu filho e reservou o usufruto, você vai colocar no contrato social dessa alteração contratual que você fez quando você doou as cotas para o seu filho e reservou o usufruto, você vai colocar uma cláusula que se chama gatilho. É um nome que nós chamamos. O que é o gatilho? É o seguinte, com a sua morte, o usufruto vai se extinguir, certo? Então imagina, você pegou as cotas da sua empresa cofre, onde estão seus bens, e constituiu a empresa holding com essas cotas, e doou essas cotas para o seu filho,
ou para os seus filhos, e reservou o usufruto. Se e quando você falecer, se não, né? O dia que você falecer, automaticamente essas cotas já estarão na mão deles. E aí não vai haver necessidade de inventário, porque não vai haver herança. Não tem herança, porque você já tinha doado em vida os seus bens. Então, só com esse mecanismo, imagina uma coisa, você já imaginou a economia que você vai ter entre um inventário que você teria que fazer, ou qualquer família faz, e simplesmente não fazer inventário? Eu quero dizer para vocês, que eu vou deixar na descrição desse vídeo, alguns já tenho certeza que já assistiram, eu tenho um vídeo que eu faço uma comparação entre com um imóvel de R$1 milhão, o que você vai gastar para fazer um inventário, o que vai te sobrar desse R$1 milhão, e quando você não gasta praticamente nada, quer dizer, claro que você gasta, mas você gasta 20% do que você gastaria no inventário. Tem um outro exemplo, que eu tenho um gráfico, que com um imóvel de R$1,5 milhão, ao final do inventário, vai sobrar para o herdeiro ou para os herdeiros R$800 mil. Isso vai importar o quê? Se você não fizer esse sistema holding, o seu filho ou seus filhos, quando você falecer, eles vão empobrecer. Por quê? Porque eles vão gastar muito para poder fazer o inventário. Ao passo que você faz esse sistema holding, em que você já doou as cotas dos seus bens que estão aqui na célula cofre, simplesmente não vai ter inventário. Certo? Então, essa é grosso modo, né? É uma vantagem espetacular do sistema holding. E falo mais, você estará preservando os seus bens enquanto você está vivo, preservando até de você mesmo, dos negócios que você faz, não é isso? E que pode dar errado. Isso aí é uma coisa que é normal, né? Estará garantindo seus bens para os seus filhos e mais, como você doou cotas, a célula cofre vai ficar preservada até depois, quando você sair dessa aqui para uma melhor. Então, é um sistema que te livra, né, e te resguarda do dia a dia, do negocial. É um sistema que mantém os seus bens. É um sistema que dá para você proteger os seus filhos, evita o inventário, certo? Mas você continua mandando nos seus bens enquanto vivo. E tem mais. Quando você faz uma empresa, faz esse sistema, o imposto de renda é mínimo. É mínimo. E se você, por exemplo, fizer a transferência de bens por herança, por inventário, o imposto de renda é altíssimo. Né? Agora, eu quero passar agora algumas cláusulas, porque imagina uma coisa, você pode até pensar, o Mário está me propondo que eu pegue meus bens todinhos, ponho numa empresa e depois eu dou para meus filhos, certo? Claro, você tem confiança no seu filho, mas a questão não é confiança, você conhece o seu filho, mas ninguém de nós conhecemos o futuro. Seu filho, por exemplo, pode ser solteiro hoje e pode casar amanhã. Então, o que você faz? Assim, além desse sistema que já é uma proteção, você coloca algumas cláusulas no contrato social que vão te dar uma proteção, como nós dizemos sempre aqui do time Hold Brasil, de 110%. Não é 100%, 110%. A primeira, cláusula de incomunicabilidade. Por exemplo, estou aqui fazendo um exemplo de novo dos filhos. Você hoje transferiu suas costas para os seus filhos são solteiros, é isso? E você confia neles, mas vamos supor que seu filho queira casar, o que é normal, quer dizer, provavelmente ele vai casar. Se você fizer, na alteração que você doou as cotas, você incluir uma cláusula de incomunicabilidade, a esposa do seu filho, os bens do seu filho não vão comunicar com os bens da esposa, e principalmente se o regime for de comunhão total de bens. Então, essa é uma questão que não é uma questão de mesquinhas. Você está protegendo seus bens de sua família. Seu filho vai casar, provavelmente vai ser com uma pessoa excelente, mas você que continuou
com as rédeas da sua empresa e dos seus bens, você que vai ditar o que você vai passar para sua nora ou não, ou até para os seus netos. Essa é uma das cláusulas importantíssimas. Mas tem outra, a cláusula de inalienabilidade. Imagina uma coisa, vou fazer o mesmo exemplo. Você doou as cotas para o seu filho, mas lá no contrato social da alteração, você colocou uma cláusula que ele não pode vender a empresa. Quando eu falo ele ou inclusive a esposa. Como você pode prever que um dia, por exemplo, alguma coisa acontecer e que essa gestão passe para a mão da sua nora, certo? Se você quiser colocar uma cláusula de inalienabilidade, ninguém vende, só você. E tem uma outra cláusula importantíssima, olha só que é o sistema dos 110% de proteção. A cláusula de reversão. E o que é isso? A cláusula de reversão também, lá no contrato social, te previne de um infortúnio. Por exemplo, você passou as cotas para o seu filho, as coisas vão indo muito bem, inclusive ele casou com uma nora que você gosta muito, certo? E aconteceu um infortúnio, seu filho faleceu antes de você. Essa cláusula, ela chama de reversão. O que vai acontecer? Se ele falecer, a empresa volta toda para você. E mais uma vez, você continua com as rédeas dos seus negócios. Você continua, como nós gostamos de falar aqui no Team Hold Brasil, mandando. Então, você nota que esse é um sistema que realmente te proporciona uma série de vantagens, certo? Eu estou dizendo aqui agora, eu falei 3 cláusulas, não é isso? Mas eu quero dizer para vocês que nós temos outras cláusulas, como por exemplo, você pode ter uma cláusula você pode fazer um acordo de sócios. O acordo de sócios está previsto na lei. Na empresa lá que é do seu filho, mas que você é que tem o usufruto e o que o usufruto, inclusive, importa na administração. É como eu estou dizendo, ele tem, para ser bem sincero, nesse momento, ele é um dono de fachada, porque quem manda é você, certo? Então, como é uma empresa, você pode estabelecer até regras do contrato social entre sócios e outorgar para você a administração da empresa, porque existem algumas características de sócios que são consideradas aqui pelo nosso ordenamento jurídico como personalíssimas. Então, por exemplo, o direito de votar, o direito de vender as cotas. Então, se você transferiu as cotas para o seu filho e reservou o usufruto, mas o usufruto importa você receber dividendos. Por exemplo, se eu aumentar o capital, os filhotes das ações são suas, importa na gestão, não é isso? Importa nisso tudo. Mas existem alguns atributos dos sócios que eles são considerados personalíssimos. O que significa isso? Mesmo que estiver no contrato social, algumas prerrogativas ainda estão lá com os sócios. Quando eu falo sócio, é seu filho, pode ser seu filho, quem sabe a esposa, ou até outros sócios. Então, se você lavra um contrato, um acordo de sócios, e esse acordo é o seguinte, você não precisa nem de registrar ele no cartório. Por quê? Porque é uma coisa pessoal lá da sua empresa. Então, você forma, né, um contrato, um acordo entre sócios e guarda lá na empresa. No máximo, você pode até fazer constar no contrato social e registrar na JUSEG, na junta comercial. Então, esse é mais uma das salvaguardas dos 110% de segurança, certo? E tem várias outras cláusulas ou acordos ou salvaguardas que você pode simplesmente colocar num contrato particular, colocar dentro da alteração contratual, certo? Algumas outras, por exemplo, cláusula
Deixa eu só pegar aqui eu não estou achando o texto aqui mais, que sabe daqui. Eu queria. Só um minutinho, gente. Deixa eu descer aqui. Só um minuto, porque é coisa demais, senão eu perco o fio da meada aqui. Só um minuto. E tem mais, nós já estamos quase partindo para o final. Eu quero apenas falar de todas essas cláusulas, essas salvaguardas, porque que são, fazem parte do nosso sistema de 110% de segurança. Bom, falei da cláusula de incomunicabilidade, que eu falei até o exemplo da esposa. Falei da cláusula de inalienabilidade, que impede que qualquer pessoa venda a sua empresa. E olha que você não está lá mais, hein? Seu nome não está lá, mas você reservou o usufruto e a cláusula de inalienabilidade está dentro do contrato social, da alteração contratual quando você doou as cotas para o seu filho. Falei da cláusula de reversão. Se acontecer, por exemplo, de você continuar vivo, você sobreviver ao seu filho, que a empresa volta para você, certo? E agora eu quero falar sobre uma outra cláusula que é interessantíssima, que é a cláusula de impenhorabilidade. Essa cláusula, inclusive, ela é decorrência da cláusula de inalienabilidade. Vamos raciocinar comigo. Se você tem uma cláusula na sua empresa que ela não pode ser vendida, se ela não pode ser vendida, muito menos ela pode ser penhorada, porque a alienação, a venda, é uma dos atos que são característicos da alienação, certo? Então, se ela não pode ser alienada, é lógico que ela não pode ser penhorada, porque a penhora é uma constrição patrimonial que pode levar à expropriação. Então, existe uma previsão, eu não vou passar muito tempo aqui lendo artigos para vocês, mas essa é interessante pelo seguinte, porque a cláusula de inalienabilidade, ela está prevista no artigo 1911 do Código Civil. E eu disse para vocês que a cláusula de impenhorabilidade é uma decorrência da inalienabilidade, não é isso? Então é o seguinte, o artigo 833 do Código de Processo Civil diz o seguinte: são impenhoráveis os bens inalienáveis. Entendeu? Olha que coisa interessante. Então é por isso que você também mesmo assim você tem que fazer por escrito, mas é por isso que existe a cláusula de impenhorabilidade, que é decorrente da cláusula de inalienabilidade, certo? Então é interessante porque olha só, você está dizendo que você já pôs uma proteção sobre comunicação, né, sobre os bens, comunicar com, por exemplo, sua nora, dependendo do regime. E se você proibiu que a empresa seja vendida, você estabeleceu que a empresa, se você sobreviver a seu filho, que ela vai voltar para você, e você agora também já estabeleceu que ela não pode ser penhorada. Então, eu quero ler aqui um texto que eu fiz para vocês, que é bem rapidinho aqui, ó. Nesse ponto é necessária uma reflexão. Qual é o ponto? É o ponto em que você, depois que você criou a célula cofre, depois que você criou a holding, depois que você doou as cotas da holding para os seus filhos ou para os seus descendentes, e depois que você se resguardou com essas 4 salvaguardas. Não é isso? Incomunicabilidade, inalienabilidade, reversão, que é você sobreviver a seu filho e a empresa voltar para você, e impenhorabilidade. Então vamos lá. Nesse ponto é necessário, a partir disso tudo que já aconteceu, uma reflexão. E vamos imaginar uma pessoa cujos bens foram transferidos para essa célula cofre. Os bens que lhes pertenciam já não lhes pertencem mais. Eu já falei isso aqui, né?
Caso eu seja executado, os bens, o executado não vai poder mais indicar esses bens. Não é só por causa da impenhorabilidade, é também por causa de que os bens já não estão no meu nome, nos meus nomes. Então, você notam que é uma questão importantíssima. Eu quero fazer uma ressalva aqui. Então, nesse caso, os seus bens vão ficar totalmente assim, resguardados em relação a execuções, a cobranças e tudo mais, certo? Agora, um cuidado que nós temos que ter, que são com dois tipos de execuções, as trabalhistas e as fiscais, certo? Por quê? Porque essas execuções são muito mais violentas e não preciso todo mundo, qualquer um que tem uma vida, uma atividade econômica, sabe o tanto que a justiça do trabalho dá até medo nas pessoas, né? E o outro lado é o fisco, que é a União, é o leão. O leão morde mesmo, e ele morde na pior parte nossa, que é no nosso bolso, certo? Mas então, essas cláusulas, elas vão ajudar você a mitigar até mesmo esse tipo de execução, que são as fiscais e as trabalhistas. Mas eu quero agora passar para mais cláusulas de segurança para você, certo? Olha só, nós temos uma cláusula que você deve colocar no contrato social, que chama-se cláusula de administração permanente. Você pode até me perguntar, mas já não tem tanta cláusula, tanta segurança? Sim, mas aqui no time Holding Brasil, nós damos 110% de segurança. Então, todas as hipóteses possíveis e imagináveis já foram pensadas pelo time, e nós estamos apresentando para você realmente um sistema que vai te dar uma proteção contra praticamente toda e qualquer hipótese. Então, como imagina uma coisa, você não é o dono da empresa, você tem o usufruto e você também tem as salvaguardas daquelas cláusulas. Mas você que é o administrador, certo? Porque o usufruto te dá uma das atribuições, dos atributos, quer dizer, do usufruto é a administração, certo? E eu quero dizer para vocês o seguinte, nas empresas, quem manda são os administradores. Os sócios não mandam na empresa. Sócio tem capital. Então, você também pode fazer uma cláusula de administração permanente. O que é isso? Essa cláusula vai te dar o poder de administrar a empresa, um poder vitalício. Quer dizer, é segurança em cima de segurança. Então, nós só temos mais uma. Não são só mais aquelas 4. Agora tem mais uma, 5. Não é isso? Incomunicabilidade, inalienabilidade, reversão, impenhorabilidade e agora administração permanente. Mas tem mais, eu quero passar para vocês aqui. Essa aqui é maravilhosa. Essa aqui muita gente sabe e é uma coisa que te dá uma segurança total, né? Como já não tivesse. Que é a famosa Golden Share, ou a parte dourada em português, né? A Golden Share é uma cota ou uma ação que pode ser uma só, que te dá poderes mais que todas as cotas do seu capital social da empresa. Com ela você pode votar, você pode vender cotas e, mais importante, vamos supor que a empresa, a holding, vamos supor que você tenha 5 filhos, certo? E eles detêm 100% do capital. E você detém o usufruto e aquelas salvaguardas, não é isso? Mas é bom que você tenha uma Golden Share. Por quê? Porque se houver qualquer tipo de tentativa de subtrair o seu poder, a Golden Share ela tem mais força de que todas as outras, ou cotas, que é no caso de empresas limitadas, ou ações, no caso até de SA. Eu vou dar um exemplo que ficou famoso aqui no Brasil. Há uns 5, 6 anos atrás,
A Embraer, que é uma empresa que foi privatizada, a Embraer era uma empresa estatal. O governo da época, que era contra a privatização, ele acabou consentindo na privatização da Embraer, mas resguardou os seus poderes como? Através da Golden Share. E também vocês devem lembrar que a Boeing, que é o gigante da aviação, fabricante de avião dos Estados Unidos, quis fazer uma associação, né, com a Embraer. O governo simplesmente foi contra. Mas como se ele foi contra, se tinha o capital da Embraer é pulverizado em milhões de ações. Com a Golden Share, ele simplesmente pode se opor à administração, à diretoria, aos sócios e a todos com a Golden Share. Ele não usou esse poder, que tipo equivalente, equiparado a um poder de veto, porque depois a Boeing desistiu e aí já é outra história. Não é isso? Então, nós temos ainda a Golden Share, certo? E eu quero dizer para vocês o seguinte, vou terminar coroando esse sistema de 110% de segurança com a cláusula de call. Call é chamar. Então, o que é isso? É o direito de arrependimento, certo? Você põe uma cláusula dessa também no contrato social, e se você, independente do que acontecer, vamos supor que amanhã você acorda e fala assim, não, acho que eu fiz bobagem, não devia ter transferido as cotas para os meus filhos, não devia ter feito isso tudo, certo? Então, estou arrependido, quero desistir. Você exerce a call option, que é a cláusula call, que é a opção de compra. E aí você pode até pensar, não, mas eu vou ter que comprar a minha empresa? Não, você vai ter que comprar sim sua empresa, mas você estabelece até o preço lá no contrato social. Você coloca um preço simbólico, certo? E aí você simplesmente, se você arrependeu, você exerce o seu direito ao arrependimento, que é a call option. Então, pessoal, eu quis dizer para vocês, falei sobre tudo isso. É claro que essa é uma conversa informal e superficial, mas eu espero ter conseguido mostrar para vocês vislumbrarem essas vantagens que esse sistema holding te proporciona de uma maneira absolutamente legal, antes de mais nada, legal e segura. Quero dizer para vocês também o seguinte, evidentemente eu sou advogado, esse é meu trabalho, e paralelamente, concomitantemente, o que eu estou dizendo para vocês, eu estou aqui me colocando à disposição de todos para conversar sobre alguma pergunta que vocês tenham, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar por escrito aqui, que eu respondo, certo? Mas eu posso, inclusive, ter uma conversa informal com vocês e, passando para a questão profissional, nós do time Holding Brasil, nós temos um passo a passo para fazer esse trabalho. São 3 etapas. A primeira etapa é a etapa da viabilidade, o estudo da viabilidade. Porque, evidentemente, imagine que algum de vocês me pergunte, me queiram, estejam interessados na constituição desse sistema, né? Entre outras coisas, vocês vão ter que me falar qual é o patrimônio de vocês, nós temos que fazer nós temos que fazer um contratinho, um pré-contrato de sigilo, não é isso? De confidencialidade. E a partir dessas trocas de informações, eu vou fazer um estudo e vou apresentar para vocês a questão da viabilidade ou não de um sistema holding. Eu quero dizer também que o sistema holding ele pode ser constituído só por uma célula cofre, que é a primeira que eu falei, pode ser constituído por 2, que é a holding, e pode ser constituído por mais. Imagine que você seja um fazendeiro e que você tenha fazendas, que você plante soja, que você crie gado, mas que você também tenha imóveis na sua cidade e que você, inclusive, você tenha aplicações financeiras. Então, você pode fazer uma holding rural, você pode fazer uma holding, constituir uma holding imobiliária, certo?
e por aí vai. Então, os sistemas são, ele começa com uma empresa que nós chamamos de célula, então uma ou várias células, certo? Então, o nosso trabalho começa no estudo, na seção da viabilidade, que nós, por exemplo, vamos fazer uma conversa, a primeira conversa, e eu vou expor para vocês, inclusive por escrito, a viabilidade da constituição de uma holding. A partir disso, o segundo passo, se vocês me contratam, eu vou apresentar para vocês um croquis estrutural. O que é isso? Exatamente o que o nome diz. Vou apresentar um esquema com o passo a passo e o que vai ser feito. Se a nossa holding, se a holding de vocês é só de uma célula, só célula cofre, célula cofre mais uma holding que é operacional e por aí vai. E a partir do croquis, nós vamos executar o trabalho. Então, vamos supor que se você me procure e faça comigo apenas tem a primeira parte, não é isso? Do estudo da viabilidade. De posse do estudo de viabilidade, você pode, inclusive, contratar outro profissional que, inclusive, não precisa ser... quer dizer, algumas coisas é necessário ser advogado. Mas, por exemplo, no nosso time Holding Brasil, tem contadores, certo? Nós temos outras pessoas lá que são administradores. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que o nosso trabalho é um trabalho que ele é multifacetado, mas que você pode contratar apenas o estudo da viabilidade. Vamos supor que você vá comigo até o croquis e a partir do croquis você tem interesse. Ah, não, Mário, você está me cobrando muito e tal, vou conseguir um preço melhor. Você leva o seu croquis e vai fazer o estudo e vai constituir sua holding com outra pessoa. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, seja comigo, eu espero que seja, ou seja com outra pessoa, o seu futuro de proteção familiar, patrimonial familiar, é o sistema holding. E principalmente o sistema do time Brasil Holding. Quero agradecer a todos vocês, estou muito feliz que vocês me prestigiaram, certo? Agradecer, saber que vocês sabem, essa é apenas uma primeira conversa, eu quero fazer outras palestras aqui, eu pretendo fazer uma palestra só sobre holding rural, pretendo fazer uma palestra só sobre holding imobiliária e cada vez melhorar mais a comunicação, a minha própria exposição, certo? Então, mas de qualquer forma foi muito bom, gostei muito de ter a presença de vocês, estou feliz e agradecido. Quero dar uma boa noite para vocês e até a próxima vez. Até logo. Meu filho, passando. Deu parabéns. Apagou? Não, pode falar. Seu filho aqui, ó, mandou mensagem. Não entendi. Seu filho mandou aqui, ó, feliz aniversário, pai. Tá ouvindo? Ah, Daniela, sim, agora que eu entendi. Eu tenho um assessor aqui de TI, viu, gente? Daniela, muito obrigado pelo feliz aniversário. Agora eu acabei contando para todos, mas eu quero dizer para todos que o meu presente foi essa palestra que acabou agora. Agora realmente eu quero encerrar a palestra, tá bom? Boa noite, muito obrigado a todos.